Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta e dessa vez eu tive que dar uma mudança aqui no cenário, voltei pro meu cenário inclusive, mas por conta de umas mudanças que tive que fazer aqui no quarto, alguns vídeos vão ser nesse formato, mas ficou legal também, dá pra vocês verem alguma parte da minha estante pelo menos. Mas vamos lá, esse vídeo eu vou fazer um pouco diferente, não vou apresentar e não vou falar sobre o livro antes, eu vou só contar uma sinopse pra vocês. A questão é a seguinte, a sinopse é de um thriller psicológico e que a gente vai acompanhar um menino de 17 anos. Esse menino tá o quê? No final do ensino médio, já prestes a prestar vestibular. Ele é um menino muito estudioso, se dedica bastante, porém ele é extremamente inteligente. Então ele é um gênio, na verdade. Então ele fica entediado muito facilmente com essa rotina dele na escola e de estudos, porque aquilo ali é tudo fácil pra ele. Então ele fica entediado, ele não tem muitos amigos. E um dia, um belo dia ali, ele tá andando e ele encontra um caderno preto no chão. E ele pega, né, tipo, às vezes alguém perdeu, eu vou devolver. E na capa do caderno tá escrito Caderno da Morte. Aí ele fica assim aqui, o que é isso, gente? Caderno da Morte? Aí ele abre e na primeira página do caderno tem algumas regras e algumas instruções de como usar este caderno. Basicamente, bem resumidamente, o nome que você escreve no caderno, a pessoa vai morrer. Então, se você escrever o nome da pessoa com o rosto dela em mente quando você está escrevendo, essa pessoa vai morrer. E aí ele fica extremamente cético quanto àquilo, ele não acredita, ele acha, tipo, sério, isso não vai acontecer, né? Não tem como um caderno ter esse tipo de poder. Mas ele acaba levando o caderno para casa, porque querendo ou não é algo muito curioso, né? E atiça muito a curiosidade dele de será que isso funciona mesmo? Além disso, quando ele encosta no caderno, ele passa a enxergar uma criatura que na verdade é um deus da morte e só quem encosta no caderno enxerga ele. Então só ele enxerga e consegue se comunicar com esse deus da morte, o que atiça um pouco mais a curiosidade dele quanto a esse caderno e os poderes que ele pode ter. E aí ele vai testar, né? Ele testa esse caderno e ele acaba comprovando que realmente o nome que você escreve ali, a pessoa morre. E aí ele, diante desse poder que ele passa a ter, porque né, é um poder muito poderoso, inclusive, ele começa a agir de uma forma que ele acha correta. Ou seja, ele vira uma espécie de um justiceiro e que ele escreve ali só nomes de pessoas criminosas que já foram condenadas ou então que estão cometendo um crime ali, sei lá, estão com reféns, ele vai lá e escreve o nome da pessoa. E aí, assim, começam a morrer vários criminosos. E se não fosse uma coisa em série, um assassinato em série, essas mortes iam passar despercebidas. Porém, isso está acontecendo no mundo inteiro, numa frequência muito recorrente. Então, as autoridades do mundo percebem que tem alguma coisa esquisita ali. Eles fazem uma reunião, né, discutem um pouco sobre essa questão e acabam decidindo passar esse caso para um detetive que ninguém conhece quem é esse detetive, não sabe quem ele é de rosto, ele só tem um pseudônimo e eles chamam esse detetive para atuar nesse caso, porque ele realmente só pega esses casos mais difíceis do mundo para solucionar. Esse detetive, ele também é um gênio e a partir daí a gente vai acompanhar a estratégia dos dois para descobrir quem é. Então, o detetive também ninguém conhece a identidade e esse assassino, que é esse jovem que pegou o caderno, ninguém sabe a identidade. Então, os dois criam ali várias estratégias para tentar descobrir quem é um outro, para poder ganhar essa disputa no final. Então, é ali como se fosse um jogo de xadrez, né, que eles vão tramando, porque você tem que antecipar o movimento do seu adversário para você poder tomar a sua decisão. Essa é a sinopse do livro. O que vocês acham? Vocês leriam um livro com essa sinopse? Se alguém fala assim, nossa, é um thriller psicológico que envolve um pouco de fantasia, porque tem Deus da Morte, tem como você matar uma pessoa com um caderno, e aí vem um detetive para investigar esse caso. Isso pra mim é uma sinopse maravilhosa. Eu, como adoradora de romances policiais e de thrillers psicológicos, inclusive essa parte aqui é praticamente toda disso, eu adoraria ler esse livro, sabe? Se eu lesse essa sinopse, muito provavelmente eu compraria esse livro. E se eu contar pra vocês que esse livro ele já existe? Sim, e ele é, na verdade, um mangá, que é o Death Note,
que a Raquel colocou pra mim no 12 para 2021 e é sobre ele que eu tô falando aqui nesse vídeo. Mas por que então eu não fiz a apresentação falando, hoje nós vamos falar de Death Note, a sinopse e tal? Por que eu fiz assim ao contrário? Eu queria causar realmente essa curiosidade em vocês e como que às vezes essa sinopse, se fosse, por exemplo, num romance, né, num livro assim, né, se fosse um livro assim, que tivesse a sinopse aqui, que fosse normal, né, que se fosse uma coisa mais comum da gente ter no nosso dia a dia, muito possivelmente muita gente já teria lido esse livro por conta da sinopse. Mas por se tratar de um mangá, que já é uma história em quadrinho, e mesmo assim, você lê ao contrário, né, porque é o estilo de leitura lá do Japão, essa história pode acabar não atingindo tantas pessoas quanto ela deveria. E a reflexão que eu quero trazer com isso é que é importante a gente sair um pouco dessa casinha que a gente tem de Estados Unidos, ali na Europa, mais na Inglaterra, e até um pouco extrapolar o Brasil também. Eu acho que a literatura nacional ainda deve ser muito incentivada, mas sair um pouco para outras culturas também é interessante, porque você vai se deparar com histórias incríveis quanto é o Death Note. Então, eu quis trazer um vídeo diferente aqui pra vocês, porque a Raquel já falou, e inclusive ela fala muito mais detalhadamente da sinopse. Então, pra não ficar repetitivo, eu resolvi trazer outras reflexões nesse vídeo. Eu vou deixar o da Raquel aqui pra vocês poderem acompanhar também. Eu recomendo que vocês vão lá pra vocês entenderem muito mais sobre o que é essa história. Mas voltando aqui então, essa questão da gente sair da nossa zona de conforto, que é o que a gente tenta com os nossos projetos. Então, no 12 para 2021, nesse caso, né, no ano passado também, 2020, a gente tenta fazer com que a outra leia autores ou livros que não leria porque não é a zona de conforto. A gente tenta isso com Mulheres Continentais, que é ler autoras de todos os continentes do mundo para a gente poder realmente chegar a outras culturas. Eu entendo que a gente tem uma barreira muito grande quando se trata principalmente de tradução. Nesse caso, por exemplo, se a gente tivesse um mangá só em japonês, já não seria, né, muito fácil das pessoas lerem. Eu particularmente não leria. Então eu entendo que tem essa barreira dessa chegada dos livros aqui no Brasil, que a gente depende um pouco das editoras trazerem pra cá, né, em português, mas vale também a gente fazer um esforço de ir atrás desses livros que às vezes são traduzidos, mas a gente não tem esse conhecimento. Então a gente tem que ir realmente atrás, né, de ir procurar mesmo. É difícil, mas eu acho que vale a pena. Eu acho que essa é a primeira reflexão que eu queria trazer, da gente tentar fazer esse exercício de sair da nossa zona de conforto em questão de formato, porque, por exemplo, esse é uma história em quadrinho, é um mangá, né? Eu falo história em quadrinho para ficar mais fácil de entender. De formato, de autor, de país, de cultura. Então, eu acho que a gente tem que explorar muito mais isso. Esse é o primeiro ponto. Não quer dizer, gente, que não é pra você nunca mais ler um best-seller americano. Não tem nada a ver com isso. Leia, claro, óbvio. O negócio é ler. Mas se você puder e se você quiser, vá atrás de pessoas que você não conhece ou de culturas que você não conhece. É uma forma muito legal de viajar também e conhecer outros lugares. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui, que eu abri o vídeo para trazer toda essa curiosidade, enfim. Mas agora falando da história em si. Vocês já perceberam que eu gostei. Eu li o primeiro, são 6 volumes do mangá, se eu não me engano. Eu li o primeiro e já assisti o anime, eu já quase terminei. Inclusive o anime, que tem na Netflix todos os episódios, se eu não me engano são 37, ele é extremamente fiel ao mangá. Ele é muito fiel mesmo e os traços são iguais, gente. Eu fiquei impressionada de quão parecido é. Basicamente eles pegaram ali o desenho do mangá e colocaram em movimento e colorido, sabe? Eu achei muito próximo mesmo. Então, se você se interessou por essa sinopse, por favor, vá ver o anime também, que eu acho que é uma excelente forma de você consumir este conteúdo. Mas vale aqui 2 avisos. Primeiro, que é censura 18 anos, então não se enganem achando que por ser em quadrinhos, que por ser um desenho animado, de ser uma animação,
que é para crianças, muito pelo contrário. Pensem nessa sinopse de que é um caderno da morte, literalmente. Então, ele é bem gráfico e ele é bem violento. Então, é censura 18 anos. Esse é o primeiro aviso. Segundo aviso que eu quero dar aqui é que, mesmo sendo uma cultura muito diferente da nossa, eu não sei se vocês sabem, mas lá no Japão e países asiáticos, o machismo ele é bem presente ainda, mas não deixa de ter um aviso que existe um relacionamento abusivo nessa história, extremamente abusivo e que incomoda bastante, pelo menos me incomodou. Eu acho que vale trazer esse aviso aqui pra vocês também. Então são esses dois avisos, tanto né, no livro quanto na animação. Mas voltando então aqui para a história, que é a outra reflexão que eu queria trazer aqui diz respeito ao que trata mesmo a história. Então a gente tem esse menino que achou o caderno, que é o Light, e ele começa a matar esses criminosos. Ele passa a ser conhecido como Kira, de Killer, é uma abreviação em inglês, Kira, que as pessoas começam a falar. Então, as próprias autoridades do mundo, quando se reúnem para falar sobre esses crimes, pensam, mas ele não está fazendo um favor para a sociedade, porque ele está matando criminosos. Muitas vezes, às vezes, esses criminosos já eram condenados à morte e outros não. Mas ele não está fazendo um favor pra gente, diminuindo a criminalidade. Aí, né, os outros falam, não, claro que não. Quem deu esse direito a ele de sair matando as pessoas, criando a sua própria justiça, né, seu senso de justiça. Não é assim que as coisas funcionam. Não deixam de ser assassinatos, não deixam de ser crimes. Então a gente tem essa dualidade e a gente tem essa dualidade também na sociedade. E o próprio Light, que é esse personagem com caderno, ele fala isso, ele expõe isso, falando assim, olha só, se provavelmente se você perguntar para uma pessoa pessoalmente, né, cara a cara com ela, o que ela acha desses assassinatos do Kira, que ninguém sabe quem ela provavelmente vai falar que é um absurdo, que não pode ter aquilo e tal. Mas quando você entra na internet, que muitas das pessoas falam ali anonimamente, você tem comunidades, você tem sites e muitas coisas em apoio a esse Kira. Então as pessoas concordam com o que ele está fazendo, elas acham que realmente é um favor para a sociedade, que ele deve continuar fazendo aquilo. Então a gente tem essa dualidade de os fins justificarem os meios, de que ele quer tornar o mundo melhor na visão dele e ele age aí como se ele fosse realmente um deus, que ele pudesse determinar quem morre e em qual momento. Então isso é muito, né, louco de se pensar e de como que realmente a sociedade compra essa ideia de que são criminosos, então eles mereciam realmente morrer. De certa forma é isso. Então eu achei assim muito louco e que realmente é uma discussão que eu acho que existiria de toda forma se de algum jeito existisse esse Kira. Essa discussão com certeza ia ter muita gente a favor, muita gente contra. A gente tem aí também um poder que vai dividindo, né? A gente tem os extremistas que vão apoiar e o poder que as pessoas são contra e um poder que gera medo. Então as pessoas vão parar de cometer crime, não necessariamente porque elas, tipo, sei lá, têm a consciência de que aquilo é algo errado. Não, mas por medo de serem assassinadas pelo Kira. Então a gente tem esse poder aí em torno desse caderno e em torno desse menino que realmente tem essa vontade aí, através desse senso de justiça que ele cria, ele fala mesmo de se tornar o deus do mundo humano. Então você vê como é que o poder sobe muito rapidamente a cabeça. E o outro, né, essa é uma reflexão meio louca, né, assim, que eu achei válido trazer esse ponto aqui, que foi uma coisa que eu fiquei pensando ao longo da leitura. E um ponto alto da história ali, não tem como não falar, que é a disputa entre o Light, que é o menino do caderno, e o L, que é o detetive que tá atrás dele. Os dois são jovens, os dois têm a mesma idade, eles são extremamente parecidos, mas eles têm um propósito diferente e a gente vê ali acompanhar o raciocínio dos dois. É até difícil em alguns momentos, que é um raciocínio rápido e extremamente inteligente, e você vai acompanhando esse jogo que eles fazem, que é o ponto alto da história, sem dúvida nenhuma. Então eu acho que vale super a pena esse psicológico. Realmente o thriller psicológico fica muito nessa disputa dos dois, de estratégias e de jogadas. E a Raquel falou isso da questão do jogo de xadrez que eles vão travando, e é bem isso mesmo. Eu acho uma analogia
perfeita, assim, de se fazer, que é um jogo de xadrez que eles estão tramando ali. E é muito legal de acompanhar. Então, eu acho que era isso que eu queria falar com vocês. Não deixem de assistir o vídeo da Raquel, porque igual eu falei, ela vai dar mais detalhes sobre a história e tal, do Death Note, como que funciona. Aqui a proposta foi diferente para não ficarem dois vídeos muito similares, né? Tipo, falando a sinopse aqui, contando pra vocês. Eu quis trazer essas duas reflexões principais. A primeira de que de extrapolar mesmo, de tentar ir atrás de outras culturas, e a segunda dessa questão do justiceiro, dos fins justificam os meios, de como que é fácil a gente dividir a sociedade e talvez através de um poder manipular as pessoas, sabe? Então é isso que eu queria falar aqui com vocês. Eu não terminei ainda de assistir o anime, eu tô no episódio, sei lá, 30, eu acho, tem até o 37, e eu acho que a história ela é extremamente excelente no começo, mas tem um ponto ali que podia terminar, e agora eu acho que já tá excedendo um pouco, mas ainda vou terminar pra assistir, mas de toda forma eu acho que vale super a pena vocês conhecerem essa história, e lembrem-se, é censura de 18 anos. É isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Se vocês curtiram, se vocês já leram, conhecem Death Note, deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Eu vejo vocês numa próxima e tchau!